Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica, a nossa EBD Online. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Hoje nós vamos dar continuidade a esta lição, Relacionamentos em Família, e a lição de número 8, que traz o grande tema, a importância da paternidade na vida dos filhos. O que é a paternidade? Assim como você tem maternidade, que diz respeito à mãe, mater, você tem pater em latim e em grego pater, que quer dizer pai. Paternidade é a missão do pai na vida dos filhos, que é aquele que tem o direito, ou como pai adotivo, ou como o pai que gerou. Então, que assume a paternidade, a missão de pai. E a importância da paternidade. Muitas vezes essa missão paternal é feita por um avô, muitas vezes por outra pessoa que não é o pai que gerou, e enfim, seja o pai biológico, seja o pai adotivo, que aí seja um tio, um avô, um irmão, essa missão paternal, ela tem uma importância vital na vida dos filhos. E qual a sua importância? A nossa lição ela descreve isso de forma bastante clara, quando nos pontua os 3 objetivos da lição que nós vamos ver. Nós chegamos na lição de número 8, né? Estamos caminhando para o fim desse estudo, desse trimestre, e já passamos por essas lições aí, quando a família age por conta própria, a predileção dos pais por um dos filhos, ciúme, o mal que prejudica a família, ídolos na família, moltinha em família, pais zelosos e filhos rebeldes, o relacionamento entre nora e sogra, e hoje a importância da paternidade na vida dos filhos. Todas essas lições que citamos aí, uma a uma, estão gravadas neste canal da igreja, estão à disposição. Se você é novato aqui neste canal da igreja, querendo acompanhar e aprender sobre esses temas, sobre a família, te aconselho que volte e assista às demais aulas. Mas seja muito bem-vindo a esta aula. O que vamos aprender nesta aula de hoje? Quais os seus objetivos? Primeiro, apresentar o conceito de paternidade segundo a Bíblia. Qual o conceito paternal? O que a Bíblia tem a nos dizer sobre esse tema? Segundo, apontar os tipos de paternidade que são prejudiciais para a família. A paternidade prejudicial? Alguém cumprir a missão de pai e aí agir de forma que prejudique ao invés de ajudar, de contribuir? É possível? Vamos ver isso no capítulo 2 da lição. Capítulo 3 diz: destacar a importância e o valor da paternidade responsável na formação espiritual e moral dos filhos. É bem verdade que o foco da lição está em cima de pais que conheçam o Senhor, que sirvam ao Senhor e que de fato entende que o Senhor tem princípios e valores a serem seguidos, tem mandamentos a serem obedecidos, tem um caminho para ser trilhado. Então nós estamos falando de pais cristãos e a lição ela se foca nessa perspectiva. O texto áureo da nossa lição, o texto de ouro, diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. O apóstolo Paulo nos traz à tona o dever e a responsabilidade paternal de cumprir com a sua missão e não extrapolar os limites da missão determinada. Principalmente quando ele tratava dentro de uma cultura e uma tradição onde a força da autoridade era muito mais imposta
exigida do que uma determinação dentro de princípios e valores construídos. E o tempo passou, nós estamos no século 21 e este mandamento ainda está servindo da mesma maneira. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. E o apóstolo Paulo está mostrando o dever, no capítulo 5, do esposo para com a esposa, da esposa para com o esposo, e ele trata também da mesma forma da responsabilidade dos filhos diante dos pais no caminho da obediência, que isso lhe trará como resultado a longevidade, uma promessa que Deus estabelece para os filhos obedientes, mas ao mesmo tempo cobra dos pais que agem de forma descontrolada e às vezes assumem uma posição tão poderosa que termina, ao invés de conquistar o coração dos filhos, provocar a ira, despertar e fomentar neles. Mas diz criai-os. Esse criai-os aí no grego é nutrir. A ideia de alimentar, nutrir. Na doutrina. E doutrina aqui é uma palavra interessante, que é paideia. Essa palavra só aparece 3 vezes no Novo Testamento grego, nas cartas de Paulo 3 vezes, e aparece mais na carta aos Hebreus. Paideia, doutrina, que seria o que? O treinamento da criança no dia a dia. A paideia na formação grega, né, era aquela formação, tinha 2 tipos de formação, a dos gregos, dos atenienses, que uns preparavam o menino para a guerra e outro preparava para a política, para o dia a dia. Então eles precisavam passar pelo processo da paideia. E Paulo diz criai-os, que é nutri-los, na doutrina, que é treiná-lo, e na admoestação do Senhor. Essa admoestação aí é a exortação, ou a palavra que está aí aparece apenas em todo o Novo Testamento. A admoestação é nutesia. Nutesia se escreve N-O-U-T-E-S-I-A, nutesia. Agora depois do T coloca um H, nutesia. E a palavra nutesia que está aí, que vem do grego nous, que quer dizer mente, né? É treinar a mente, literalmente. Essa admoestação do Senhor é treinar a mente da criança. Enquanto nutre ele, atrás de um treinamento constante, treina a mente dele para o Senhor, para que ele entenda que a vida, ela depende do Senhor, deve ser vivida para o Senhor, para a glória do Senhor. Então é uma palavra muito rara que aparece aí. A verdade prática nos diz, quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. É bem verdade que existe graça e misericórdia da parte de Deus, porque às vezes tem uma criança que ela responde o chamado de Cristo muito cedo e não tem os pais que conhecem a Deus, que conhecem a sua palavra, que tenha temor de Deus, a ponto de instruí-los, criá-los, doutriná-los e admoestá-los no Senhor, né? Mas aqui estamos falando da regra, não da exceção. Então, quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. E nós vamos ver 2 exemplos clássicos do Antigo Testamento. Um diz respeito aos filhos do sacerdote Eli, e outros diz respeito aos filhos do sacerdote Samuel. E é interessante que Samuel é o homem que recebe a revelação de Deus para denunciar a crise que está instaurada na família do sacerdote Eli, e como Deus irá tratá-lo daqui para frente por conta do pecado dos filhos de Eli, e porque Eli não assumiu uma postura digna.
E o texto sagrado começa dizendo assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Filhos de Belial que não conhecem o Senhor. Porque o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Quer dizer, o costume daqueles sacerdotes, Hofni e Finéias, os filhos de Eli, já era um costume pecaminoso, contrariando o mandamento de Deus. Nós vamos mostrar isso na lição. As referências que Deus já tinha determinado sobre o tratamento das ofertas. 15. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar o sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. Antes que queimasse a gordura, ele exigia a carne, quando o mandamento de Deus era queimar a gordura, assar a gordura, e ele pedia ainda a carne crua. E dizendo-lhe o homem: queimem primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti, quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora a hás de dar, eu quero agora, e se não, por força tomarei. Veja que coração ímpio, além de serem filhos de Belial, de não conhecer o Senhor, assumir um costume pecaminoso de servir, e eram violentos, e era, pois, muito grande o pecado desses jovens. Então a Bíblia faz questão de diagnosticar que havia um pecado muito grande perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel. E o pai está ouvindo. É bem verdade que um ancião não pode fazer mais nada. É bem verdade que ele não tem o poder de decidir pelo coração e a mente do filho. Mas, como sumo sacerdote, ele podia removê-los do cargo e afastá-lo do templo de Deus, do tabernáculo. E ele não fez assim. E seus filhos atingiu a todo Israel. E como se não bastasse, diz assim: fazia todo Israel, e de como se deitava com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E aí havia as mulheres levianas que sentiam prazer em se envolver com esses sacerdotes prostitutos, violentos, levianos, belianos, e de um costume ultrajante acerca dos sacrifícios do Senhor. E o outro caso são os filhos de Samuel. Capítulo 8 do primeiro livro de Samuel. Nós lemos no capítulo 2 do primeiro livro de Samuel, esse episódio, 2 de 2 a 12, e agora 8 de 1 a 3. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. Se esse período aqui, que Samuel será rejeitado, e seus filhos, e vão pedir um rei, ele já é velho, e o reinado de Saul vai durar 40 anos, e Samuel vai morrer um pouco antes da morte de Saul, calcula-se que aqui ele esteja, como diz o Talmud judaico, com 52 anos de idade. Já outro rabino diz que ele já estaria na casa dos 70, o que seria impossível,
por conta do extenso governo de Saul. Então, o que temos aqui é que ele está de 52 a 54 anos de idade, quando diz que ele já era velho e estava cansado. Constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba, na região sul. Porém, seus filhos não mandaram pelos caminhos dele. O que significa é que o texto, em nenhum momento do livro, nem depois, irá denunciar Samuel como um péssimo pai. Ele vai denunciar que os filhos decidiram seguir um caminho diferente do caminho do pai. A tradução da King James diz assim: entretanto, os filhos de Samuel não seguiram o seu exemplo, ou seja, a escolha dos filhos. Então o texto não culpabiliza Samuel de algum fracasso. Ele culpabiliza os filhos de tomarem um caminho diferente. Diferente dos filhos de Eli, que o texto torna claro que Eli, ele não disciplina seus filhos. Ele não toma nenhuma posição corretiva. Ele poderia removê-los do cargo sacerdotal, afastá-los do tabernáculo, para que eles, se eles tivessem de pecar, pecassem longe do tabernáculo e ele ficaria isento de qualquer culpa. Mas ele sabia tudo que estava se passando com seus filhos, o sofrimento da nação, e os deixou naquele lugar. Então Eli é responsável. Aqui diz, porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Quer dizer, entretanto os filhos de Samuel não seguiram o seu exemplo. Então é uma atitude voluntária desses homens. Diz assim, ao contrário, deixaram-se seduzir e orientar-se pela ganância. Aceitaram suborno e perverteram a lei e o direito. Então, eles se deixaram dominar pela ganância, desejaram um resultado maior na vida aqui e se entregaram aos presentes, ao suborno, né? Para resolver causas como juízes, eles estavam se vendendo. E aceitaram o suborno e perverteram a lei e o direito. Eles não são acusados de prostituição física, mas prostituição moral. Mas não mostra no texto uma responsabilidade sobre Samuel, essa atitude dos filhos aqui. Eles serão denunciados e não há nenhuma advocacia de Samuel em relação a seus filhos. Aqui nós temos nesse texto, nesse mapa, o mapa de Israel, está aqui o Mar da Galileia, o Mar Morto, o Rio Jordão no centro, tá vendo? Aqui está o Planalto Oriental, essa área, a região dos Moabitas, a Arábia para cá, o deserto da Arábia. Aqui a região sul, está aqui a Judeia, aqui Israel, aqui a região norte. E aqui está Siló. Aqui ficava o tabernáculo onde os filhos do sacerdote Eli, como sacerdote, eles serviam aqui em Siló no tabernáculo. Hofni, que significa pugilista, né? O lutador, boxista, né? Um pugilista que dá o soco, né? E Finéias, que significa boca de bronze, estavam aqui servindo no tabernáculo, diretamente com o serviço sagrado. Os filhos de Samuel foram enviados lá para a fronteira sul, Berseba, e lá estava Joel e Abias. Joel quer dizer Iavé é Deus, Ioel, de Iá, que é Iavé, e El, que é Deus, Iael. Joel, Iavé é Deus, e Abias, que
Abi, pai, e Ias e Iavé. Iavé é pai, ou Iavé é meu pai. Abias. Esses são juízes em Berseba e vão se entregar ao suborno, à corrupção. Esses são sacerdotes no tabernáculo em Siló e vão se entregar na pior degradação espiritual e moral que se possa imaginar. A nossa introdução, ela nos diz aqui, nesta lição, focaremos duas famílias que tiveram problemas na formação de seus filhos. Na família de Eli, seus filhos Hofni e Finéias, sob a conduta negligente de seu pai, tornaram-se profanos no exercício do sacerdócio. O que nos mostra é a negligência de Eli em relação aos seus filhos adultos que estão servindo no tabernáculo. Porque, para que eles aprendessem o ofício de sacerdote, eles tiveram que ser treinados pelo pai. O pai ensinou eles a conduzirem todas as ferramentas sagradas do tabernáculo, todo o processo, todo o ritual, e havia muitos critérios, muitas leis, muitas exigências para esse ministério sacerdotal. E provavelmente eles aprenderam com seu pai, que era o sumo sacerdote. Mas agora nós estamos vendo que eles chegaram a uma certa idade e eles não conheciam o Senhor. Apesar de estarem incorporados na religião e assegurados pela casa de Levi, a casa sacerdotal, que deveriam ser sacerdotes, ganharam a posição e estão sendo mantidos pela comunidade, que a nação de Israel mantém a tribo de Levi, mas de sacerdotes de fato que temem a Deus, eles não têm nada. E temos a família de Samuel. Seus filhos Joel e Abias tornaram-se avarentos e gananciosos. E é interessante essa palavra, tornaram-se, não tendo respeito pelo que representavam para Israel. Quer dizer, eles tinham uma missão importante, seu pai cumpriu uma missão importante, e eles deveriam levar isso à frente, mas deixaram que seus corações fossem seduzidos pela ganância, pelo poder, porque por ser de linhagem sacerdotal, na missão de juiz, eles estavam longe do tabernáculo e estavam aí desenvolvendo uma outra missão, mas junto às sociedades, que podia lhe assegurar um poder econômico melhor do que um sacerdote. Então a lição mostrará que os pais são responsáveis pela boa formação moral e espiritual dos filhos, antes da igreja local e das instituições educativas. Ou seja, antes do filho ser inserido no mundo, na sociedade, para ser confrontados com os desafios da vida e para aprender quais são as normas que estão lá fora, fora dos muros de casa, dos portões da casa, existem normas e regras a serem seguidas. Ele precisa aprendê-las primeiro em casa. Diz que muitos pais, eles insistem na disciplina, na obediência, em certos critérios, porque a vida ela é feita de regras. E antes do filho ser alguma coisa na igreja, ele precisa aprender em casa, porque esperar que a igreja eduque o filho, esperar que a sociedade eduque o filho, transferir responsabilidade, pegar um filho e jogar numa instituição educativa para que ela faça todo o papel e os pais não se preocupem com nada. Isso é mesmo que jogar essa criança dentro do fogo. A paternidade dentro da família. A primeira família, a falta de autoridade no lar, os problemas de uma paternidade ausente. Então vamos lá. A primeira família, após a queda, o primeiro casal criado, Adão e Eva, inicialmente gerou 2 filhos, formando assim a primeira família.
É interessante que Adão e Eva, eles vinham gerando provavelmente filhas, até que surgiu o filho que homem, porque o texto sagrado nos mostra no livro de Gênesis capítulo 4, então Adão teve relações com Eva, 4 versículos 1, e ela engravidou e deu à luz um filho, a quem chamou de Caim. Disse ela, com a ajuda do Senhor, consegui um filho homem. Depois voltou a dar à luz e nasceu o irmão dele, Abel. Abel tornou-se pastor de ovelhas, enquanto Caim era agricultor. Veja que ela está comemorando por ter recebido da parte de Deus um filho homem, o que subentende que ela vinha tendo filhas uma atrás da outra, mas não tinha nascido filhos ainda. Então ela agora está comemorando por ter nascido um filho homem. Uma outra tradução vai dizer assim, eu posso ler para você agora a NVI, eu li na Bíblia Viva, capítulo 4 do livro do Gênesis. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Então essa ênfase no homem, que é dito varão na outra tradução, mostra que ela está empolgada porque ela provavelmente vinha tendo filhas. E como as mulheres não eram contadas para a geração, então contava-se a geração a partir do homem, aquele que sai das tuas entranhas, Deus disse a Abraão. E as genealogias são contadas pelos homens e não das mulheres. Então as mulheres, elas não são citadas em primeiro lugar. O capítulo 5 do livro do Gênesis diz assim, versículo 4, depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos. Diz que foi a idade dele, 800 anos, né? Viveu 800 anos. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Mas tem uma vírgula antes, ou seja, então ele teve filhos e filhas. Então não se fala dessas filhas. E Eva comemora por ter recebido do Senhor, com a ajuda do Senhor, um filho homem. É muito provável. A gravidez, ela foi anunciada para ela já desde do Éden, que Deus disse que aumentara as dores da tua conceição. Então é muito provável. Então a primeira família, no princípio da humanidade, a figura do pai definia-se como líder dentro do lar, responsável por prover alimento e cuidar da segurança de sua família. O papel da mulher era o de cuidar dos filhos da casa e ser ajudadora de seu esposo. No princípio, as pessoas viviam da coleta, então cada um colhia o seu alimento. Então, com a necessidade que surgiu, mudanças de estações, então ele teve que caçar. Então o pai de família foi em busca, as crianças ficavam em casa com a mãe, que é natural, expor a criança ao perigo da caça de animais perigosos. E assim foi se construindo esse princípio do homem como o provedor, aquele que protege, que cuida. E assim vai se construindo essa figura de líder. No caso de alguns sacerdotes, o exercício sacerdotal passava a ser mais importante do que a criação dos filhos. Eli e Samuel, a despeito da vida ilibada perante Deus e o povo, foram displicentes com a sua própria família, principalmente com os seus filhos. É interessante que os sacerdotes, eles tinham esse dever supremo de passar os princípios e valores do sacerdócio para a sua descendência, né? O próprio Deus quem disse que a ordenação dos sacerdotes seria feita por Arão,
Então ele queria ordenar seus filhos. Moisés ordenou Arão, mas Arão que ordenaria seus filhos ao sacerdócio. Eles tinham esse dever de passar para frente os princípios e os valores de Deus. Mas, como ele disse, no caso de alguns sacerdotes, o exercício sacerdotal passava a ser mais importante que a criação dos filhos. Que o chamado sacerdotal era um chamado sagrado para o serviço sagrado ao próprio Deus. Então se focava tanto nisso que às vezes se relegava ou passava por cima do serviço educacional. Mas tratando-se de filhos de sacerdotes, então havia uma preocupação maior, porque ele tinha que passar para os filhos os princípios do sacerdócio. A falta de autoridade no lar. Os sacerdotes Eli e Samuel eram homens que exerciam autoridade no serviço sacerdotal, mas foram descuidados com relação à autoridade no lar. É bem verdade que a Escritura estará nos mostrando que os filhos de Eli, eles tomam outro rumo já na idade. Eles não conhecem ao Senhor, então provavelmente seu pai não semeou a palavra, ou eles ouviram e nunca creram, porque o escritor aos Hebreus diz que muitos ouviram, mas não misturaram a palavra com fé, e tratando do Antigo Testamento, que muitos não entraram na terra de Canaã porque eram incrédulos mesmos, não acreditavam no Deus soberano. Veja o capítulo 4 de Hebreus. Porque também a nós, o escritor aos Hebreus, falando dele e da igreja que está recebendo a carta, nos foram pregadas as boas novas, quer dizer, as boas notícias ou o evangelho, como a eles do Antigo Testamento. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé daqueles que a ouviram. Então é necessário ouvir e crer. Muitos obreiros cuidam bem das coisas espirituais e proveem as suas famílias, mas falham com suas responsabilidades a respeito da criação dos filhos. Infelizmente, essa é uma realidade nua e crua. Esse desempenho negativo tem produzido inconsoláveis decepções dos filhos com seus pais. Muitas vezes, alguns pais acham que é apenas conduzir o filho para dentro da sua religião, da sua igreja, da sua comunidade. Mas é algo muito maior do que isso. Esse desempenho negativo tem produzido inconsoláveis decepções dos filhos com seus pais. É possível imaginar 2 sacerdotes que ministravam em Israel no tabernáculo, mas seus filhos tornaram-se profanos e enganosos perante toda a congregação de Israel. Como é que pode os filhos de Eli e de Samuel chegarem a esse rumo? Infelizmente, somente seus pais não percebiam que seus filhos apresentavam problemas de ordem moral e espiritual. Certamente, quando os pais eles só conseguem enxergar as virtudes dos filhos, eles terão sérios problemas pela frente. Que se não detectarem de imediato as falhas e tentarem corrigi-las, orientando-os, conduzindo-os ao caminho do Senhor, certamente que terão prejuízos. Porque vivemos num mundo em que a ordem é não mexer com a autoestima da criança, só levar ele, tá tudo bem, lindo, maravilhoso, perfeito, só elogios. Uma pessoa que só é recompensada, inclusive pelas coisas erradas, com palavras de elogios, para que ele não deixe de fazer e tente aprender o certo, esse caminho é altamente perigoso, porque a vida ela é feita de disciplinas. Quando ele cair na sociedade, que ele fracassar, ele verá que ele vai ter que pagar multas, ele vai ter que ser penalizado, e a vida é dura. E ele vai se decepcionar com seus pais que não lhe ensinaram, dizendo que a vida havia limites.
Os problemas de uma paternidade ausente. Na vida da família, os pais são os responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos. São os principais, mas não totais. O modo como os filhos são educados se revela nos seus padrões de comportamento quando se tornam adultos. Será que podemos pegar essa palavra ao pé da letra? O modo como os filhos são educados se revela nos seus padrões de comportamento quando se tornam adultos. Deus, que ensinou a nação de Israel a andar, a falar, ele chamou Israel de meu primogênito, meu primeiro filho, a nação. E no capítulo 11 do livro de Oséias diz: eu ensinei Israel a andar, eu segurei no colo, como quem pega uma criança que ajuda. E o que foi que deu? Israel cresceu e se tornou rebelde. Deus diz que plantou uma vinha e esperava, no capítulo 5 de Isaías, que desse bons frutos. E ele investiu o máximo nessa vinha. Ele cercou ela com uma sebe, uma cerca de pedra, colocou espinhos em cima. Ele fez uma torre de proteção para ela. Ele fez um lagar para pisar as uvas e fazer o vinho. No entanto, essa vinha deu frutos amargos. E foi Deus que educou essa nação. Foi Deus que orientou. Será que podemos dizer o modo como os filhos são educados se revela nos seus padrões de comportamento quando se tornam adultos? Israel, quando cresceu, se tornou rebelde contra Deus. Foi em busca dos Balaíns, dos Astarotes, dos Moloques da vida. E se mostraram como um filho rebelde para o próprio Deus que os conduziu sempre. Deus trata de uma menina que ele pegou, criou, e quando ficou adulta, casou com ela. Ezequiel 16. Lhe vestiu do melhor, lhe protegeu, lhe deu a honra, a dignidade de ter um marido, lhe deu riquezas, lhe deu joias. Sabe qual foi o resultado? Ela se tornou prostituta e se entregou em troca apenas do prazer da prostituição com os assírios, com os egípcios. E Deus fala que ela é uma prostituta, como a sua mãe no passado foi uma prostituta. Ezequiel 16. Porque nós precisamos pensar que nem sempre os padrões que estabelecemos na infância determinam o resultado da vida de adultos. É bem verdade que isso pode se tornar uma realidade de forma bem mais ampla, mas não significa que é a regra geral. Porque ao se tornar adulta, essa pessoa ela vai decidir por si mesma seus caminhos, seus pensamentos, suas ideias, seus gostos, tudo. E muitas vezes, quando na infância você controla os gostos, os padrões, e vai estar, inclusive, até personalizando algumas coisas, mas não estará determinando o futuro dessa criança. Por isso que pode ser que alguns pais investiram o máximo e hoje podem estar vivendo uma frustração. Não podemos fazer isso uma regra geral. Ela oferece uma espécie de sustentáculo afetivo, que é a paternidade, a figura paterna. Nesse sentido, a ausência da figura do pai é um problema grave para a família. Tem filhos que perdem o pai muito cedo e só tem a mãe, a avó, e tem um futuro brilhante lá na frente. Exemplo, Timóteo. Timóteo não tinha o pai. Há estudos que mostram o impacto da ausência paterna na formação dos filhos. O pai cristão é uma referência de segurança para eles, de equilíbrio, controle das emoções e de estabelecimento de prioridades para a vida. É importante sim que haja a figura paterna, até por isso que Deus criou o pai para isso. Deus projetou para isso. Isso aqui é fundamental. Conforme 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4, ele diz assim:
que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Quer dizer, se alguém deseja participar dos serviços da igreja, do ministério, o primeiro teste para essa pessoa é a sua família. Se ele não consegue pastorear a sua família, ter os filhos em disciplina, servindo a Deus, na admoestação do Senhor, como irá administrar a igreja de Deus, governar, liderar, pastorear? Tipos de paternidade extremista. A primeira, a paternidade autoritária. A segunda, a paternidade permissiva. Isso aqui é interessante porque quando você fala nesse campo do extremo, é aquele que está fora do padrão. Não está no centro, está no extremo. Não existe um padrão duplo quanto às regras morais dentro da família. O padrão ético é um só e a ética cristã orienta os pais quanto aos cuidados que devem ter na criação dos filhos. Há pelo menos 2 tipos de paternidades que devem ser evitados. A paternidade autoritativa. O pai autoritário trata os filhos como se fossem elementos neutros, ou seja, sem sentimentos, sem memória e sem vontade. Mas é um sujeito, é uma pessoa, que ele tem sentimento, tem vontade, tem desejos, tem sonhos, tem valores. Geralmente a paternidade autoritária é aquela que tão somente dá ordem aos filhos. Ele não orienta, ele ordena. Ele só exige, ele não mostra o caminho, ele não ilumina a estrada com o conhecimento, com a doutrina, com a demonstração do Senhor. Esse tipo de autoridade de imposição sabe apenas manipular os filhos e exigir deles comportamentos forçados. Houve muitas críticas ao padrão de educação tradicional, que era muito impositiva, autoritária, né? E por outro lado, aqueles que fizeram críticas ao modelo tradicional, clássico, autoritário na educação, principalmente a educação brasileira ou ocidental, criaram então um modelo de educação permissiva, a permissividade, a liberdade total. Hoje estamos colhendo um resultado dos mais tristes possíveis, mais negativos. Nunca se ouviu falar de tanta violência doméstica, escolar, acadêmica. Nunca se ouviu falar de tanto bullying, de tanta opressão, de tantos adolescentes deprimidos, crianças deprimidas, crianças já vivendo a depressão e precisando de tratamento psicológico. É obrigatório já em cada escola já existir um psicopedagogo ou um psicólogo. Veja onde chegamos. Aqui ponto chegamos, como ao abrir mão de lançar crítica, abrir mão totalmente, ao invés de corrigir aquele erro, construir outro padrão extremo, a permissividade. E hoje estamos colhendo. Isso tem influenciado os lares, porque a crítica ao pai autoritário, o pai que disciplinava os filhos, gerou então um mundo sem disciplina. E aí, inclusive, dentro do politicamente correto, se cria padrões e leis para, inclusive, limitar os pais no próprio processo da educação, em nome da proteção da criança, que é a boa intenção, pelo menos em tese e em ideia, né? Mas isso tem gerado frustrações no processo educacional. E o apóstolo Paulo, ele nos diz, esses pais precisam ouvir e praticar a palavra de Deus, que diz: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor.
A paternidade permissiva. Quando o pai não se importa com os princípios bíblicos e deixa a mercê dos filhos, a liberdade para decidirem sobre o que quiserem, o fim será calamitoso. É o mesmo que você ligar um aparelho e não estabelecer um controle sobre ele. Se você for fazer uma vitamina no liquidificador, ligar ele e deixar ele batendo, se você não der as costas para ele, e se estiver em cima de um balcão, ele começa a se mexer, porque tem tanta energia ali dentro, que ele vai terminar virando o copo, derramando tudo e quebrando. Ele precisa de controle, precisa de alguém lá. Uma criança é como uma fonte de energia muito grande, que precisa de controle. Então o processo da educação, ele não pode ser permissivo. Quando você entrega na liberdade total, essas crianças vão pintar e bordar. E quando elas têm acesso a informações que não é para a sua idade, nem para o seu tempo, vai receber influências negativas por meio das mídias sociais. E aquilo que era para ser bênção se torna maldição dentro do lar. Essa paternidade, ou até mesmo a maternidade, é um tipo de tolerância sem freio algum que induz a criança até a imaginar que seus pais não as amam e nem se importam com suas necessidades emocionais e físicas. Na realidade, no primeiro momento, a criança vai achar muito bom viver a libertinagem, a permissividade, mas depois eles vão sentir algumas faltas. Ora, o pai permissivo é aquele que entende que seus filhos devem tê-los como exemplo, mas não os corrigem quando cometem erros e nem os aconselham quando se decepcionam com situações mais complexas da vida. E assim estava o sacerdote ali. Ele não corrigia seus filhos. Era um pai permissivo. Os dois tipos de paternidade são negativos e prejudiciais ao bem-estar da família. A falta de uma paternidade segura, presente e irresponsável produz uma família infeliz. Então, Eli criou filhos que se tornaram profanos. O texto bíblico diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. 1 Samuel 2:12. A palavra Belial é um termo um pouco obscuro, mas no hebraico tem na palavra Belial, cujo prefixo Bel e o seu sufixo Ial pode significar sem proveito, imprestável, inútil. Pode também significar perversão ou ser pervertido. E os filhos de Eli foram homens pervertidos e irreverentes que não respeitavam as coisas sagradas do tabernáculo. Abra sua Bíblia aí, Levítico, comigo, Levítico, capítulo 3. Você tem João 3:16? Vamos ler Levítico 3:16. Olha o que diz a palavra do Senhor. 3:16. E o sacerdote queimará sobre o altar alimento da oferta queimada de cheiro suave. Toda a gordura será do Senhor. A gordura era do Senhor, tinha que ser queimada. Eles exigiam a gordura crua, sem ser queimada, profanando assim, roubando a oferta de Deus. Capítulo 4 de Levítico, versículo 26. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado e lhe será perdoado. Então a gordura tinha que ser queimada, obrigatoriamente. Capítulo 6, versículo 12, diz assim: o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará.
Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Capítulo 7, versículo 3 de Levítico. E dela se oferecerá toda a sua gordura e cauda, e a gordura que cobre a fressura. Então toda a gordura tinha que ser oferecida ao Senhor. Versículo 25 do capítulo 7. Porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se oferecer ao Senhor oferta queimada, a pessoa que a comer será extirpada do seu povo. Esse era o mandamento de Deus que os filhos de Eli estavam profanando, quebrando e desonrando a Deus. O fracasso de dois pais relapsos com os filhos. Eu não sei se você já percebeu, mas eu não estou comungando com a visão em que Samuel foi relapso. Não porque a Bíblia diz que Samuel era um homem bom, porque a Bíblia não diz em nenhum momento que ele foi relapso em relação à educação dos filhos. E nos mostrará que, como juízes, eles decidiram não seguir o exemplo do seu pai. Então, de uma perspectiva bíblica, e não responsabilizar Samuel por essa atitude que dois adultos tomaram depois. Omissos para com os filhos. O texto de 1 Samuel 2:12 diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Imaginem, um homem dedicado ao ministério sacerdotal por mais de 40 anos, que tinha uma família construída de pelo menos 2 filhos, os quais, convivendo com os trabalhos sacerdotais do pai, não conheciam ao Senhor. Isso aqui é um ponto grave. Não conhecia o Senhor. E mesmo pela vivência, a interação, a socialização, a aproximação do espaço, não determinou a conversão daqueles 2 moços. Mesmo recebendo a profissão de sacerdote, o ofício sacerdotal, o ofício sagrado, por uma questão de tribo, mostra-se que seus corações não estavam convertidos. Que filho de crente não é crente até que se converta e se renda ao Senhor. Não é o fato de ir à igreja, participar, cantar, que está nascido de novo. Nascido de novo é aquele que de fato tem o temor de Deus no coração e procura viver a palavra de Deus, independente dos pais, sabe que servir a Deus é o melhor caminho, entende e faz isso por prazer, não por coerção. Então esses filhos de Eli não conheciam o Senhor. Quando foi confrontado a respeito do mau procedimento de seus filhos, que foram rejeitados pelos anciãos do povo, no caso de Samuel, Samuel sentiu-se também rejeitado. Na realidade, o povo está pedindo um rei que reine sobre todo Israel, de Dan a Berseba, assim como as outras nações. Os filhos de Samuel estavam lá em Berseba, na região sul. É o que mostra o texto. Ele os designou para Berseba. E agora estão pedindo um rei. Então Samuel, como principal representante do sacerdócio, sendo profeta e juiz, ele se sentiu rejeitado. A filosofia de alguns líderes cristãos que a ordem das coisas começa com o ministério e depois a família é equivocada. A prioridade dos obreiros cristãos antes do ministério começa com a sua própria casa. Aquele que não se preocupa em arrumar a sua casa vai querer arrumar a casa de Deus? É impossível. É contraditório. Querendo liderar pessoas, pastorear os filhos dos outros, não está pastoreando seus filhos em casa? O apóstolo Paulo destacou que para alguém que deseja o episcopado deve, entre outros princípios, governar bem a sua própria casa e ter os filhos
em sujeição. É preciso ensinar a disciplina para seus filhos, mas para isso é preciso estar presente na vida deles. Não há disciplina familiar sem a presença dos pais. Quando nós olhamos para o primeiro livro de Samuel, capítulo 12, vamos nos surpreender com a fala de Samuel. Você pode acompanhar comigo agora? Primeiro livro de Samuel, capítulo 12, de 1 a 4. Veja o que Samuel diz. Então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz, que eles pediram rei. Tudo quanto me disseste, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós. Eu já envelheci e encaneci, e eis que meus filhos estão convosco. Ele traz aqui à luz que seus filhos estão com ele. E agora eles têm um rei. E tenho andado de diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. E aí Samuel expõe seus caminhos. Eis aqui meus filhos, eu tenho andado. Ele não diz nós temos andado. E tenho andado no singular. Eis-me aqui, testificai contra mim, não é contra a minha família, é contra mim, perante o Senhor e perante o seu ungido, que é o rei Saul. A quem o boi tomei, a quem o jumento tomei, a quem defraudei, a quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho recebido suborno, coisa que seus filhos faziam. Pegavam o suborno, estavam tirando vantagem. E com ele encobri meus olhos, e vos restituirei. Então que apareça agora e me apresente o meu pecado, minha fraqueza, que eu vou restituir agora mesmo. Então disseram: em nada nos defraudastes, ou seja, o caráter de Samuel é ilibado, nem nos oprimistes, nem recebeste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha, que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo: ele é testemunha. Não tem nada manchado na mão de Samuel. E ele disse: eis aqui os meus filhos. Então, a atitude dos filhos não é de responsabilidade de Samuel. E o povo não acusa, é por teus filhos. Embora os anciãos, ao perceberem que os filhos de Samuel estavam se corrompendo em Berseba, de imediato disseram: não dá mais para continuar com esse ministério de juízes, porque já havia corrupção dos juízes, o livro de Juízes é uma prova disso. Havia corrupção de sacerdotes, e eles agora querem mudar de sistema, não confiam mais, porque o texto vai dizer assim, capítulo 8 do primeiro livro de Samuel, versículo 5, e disseram-lhe, versículo 4 e 5, então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, onde ele era o juiz e profeta, e disseram: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Veja que nós queremos um rei, teus filhos não andam nos teus caminhos, não é fiel como tu és, então nós queremos um rei, queremos mudança de sistema. Mas pelos textos não implica, no meu entender, que houve fracasso no trabalho educacional de Samuel. Porque é notório que os filhos não estão andando no caminho de Samuel. Davi fez o que agradava a Deus, mas muitos descendentes, filhos de Davi, não andaram no caminho conforme andou seu pai.
E o principal deles foi o rei Salomão, que não fez conforme seu pai e recebeu a orientação do pai para guardar os testemunhos do Senhor, ser homem, toda a educação principal, aquilo que ele não deu aos outros filhos, ele deu a Salomão, Davi. Inclusive ensinando sobre o temor do Senhor, e Salomão fez tudo o contrário. Está escrito a partir do capítulo 10 e 11 do primeiro livro dos reis, que você vê. E, aliás, se lê o primeiro capítulo, quando ele será escolhido, no capítulo 2, as últimas instruções de Davi para ele. Então, ele recebeu a orientação, ele recebeu a educação de Davi, mas não seguiu os caminhos do seu pai, Davi, que é o caminho de servir ao Senhor. Então, tratamento inadequado. A isenção de responsabilidade de Eli e Samuel para com seus filhos. Sem que esse sacerdote exercesse autoridade em casa, seus filhos se tornaram vulneráveis, frágeis e propensos à fraqueza da carne. Deus espera que os líderes de igreja, na atualidade, exerçam sua liderança em casa. Eli e Samuel se isentaram da responsabilidade para com seus filhos. Da mesma forma, no ministério, o obreiro deve ser um pai que cuida principalmente da própria família. O tratamento inadequado. Esta lição, inevitavelmente, não pode fugir do assunto que envolve a relação pública dos líderes da igreja com seus filhos no ambiente eclesiástico. Não se pode esperar que os filhos de líderes sejam punidos ou beneficiados por causa de sua filiação. Há uma pressão natural com a família do pastor por causa da natureza pública de sua função. Isso é bem verdade, e a cobrança sempre é bem maior. Entretanto, seus filhos, antes de tudo, são filhos como outros filhos, são crianças, adolescentes, jovens e adultos que precisam de cuidados pastorais e espirituais. Infelizmente, quando não se tem um tratamento sábio com os filhos de obreiros, alguns problemas podem surgir, pois muitos deles se revoltam, rebelam-se, não se submetem à liderança como forma de rejeição a esse tratamento. Então, o modelo bíblico de tratamento adequado passa pelo respeito e admoestação, conforme nos ensinou o apóstolo Paulo. Por fim, os pais são exortados a ensinar os filhos, conversando com eles e orientando-os para a vida. O líder que tem a consciência de que seu ministério começa na sua casa será um abençoado e colherá frutos por ter uma família que serve ao Senhor. Os extremos precisam ser evitados, o autoritarismo, a permissividade, e os filhos precisam de repreensão que deve ser feita com amor e cuidado. Deus espera que os pais estejam presentes na formação de seus filhos. Ainda que seja um pai que precise trabalhar fora do estado e que passa mais tempo fora do que em casa, mas precisa marcar com essa presença. Que Deus abençoe você, seus estudos, essa aula, e que possamos tirar proveito e ampliar este conteúdo. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço.